Olá, turma do terceiro ano. Estamos na segunda semana do mês de junho, 8 a 11 de junho de 2020. E nas aulas anteriores, nós estamos estudando sobre a região sul. E hoje vamos ver a página 41, 42 e 43 do módulo 3 da apostila número 2 sobre a ocupação e demografia. Já estudamos sobre a questão geopolítica, já estudamos sobre relevo, hidrografia, clima, biomas e hoje vamos adentrar nesse assunto ocupação e demografia. Nessa primeira aula dessa semana, vamos convidar você para uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o prezado momento. Guarde e proteja a cada aluno do terceiro ano, abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam ter as tuas bênçãos constantemente vindo dos altos céus. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá. Acompanhe a sua apostila, né? Grife, leia, marque as suas anotações, faz o seu estudo. Você que está no terceiro ano, você não pode ficar só dependendo do professor em sala de aula. Você tem um vídeo, você pode explorar, você pode trabalhar, você pode marcar, grifa, estude, leia, veja o vídeo 1, 2, 3, porque o vídeo uma vez só, vendo o vídeo, não dá para assimilar tudo. Tem que ser umas 2 aulas para você visualizar e prestar atenção. E acompanhe comigo na apostila na página 41, 42 e 43. A região do sul do Brasil é a menor das 5 regiões do país, com área territorial de 576.774 km², sendo maior que a área da França metropolitana e menor que o estado brasileiro de Minas Gerais. Aí, para a questão da divisão do Brasil, proposto pelo Pedro Pinchas Geiser, isso nós estudamos lá no primeiro bimestre, ainda no CCA Bom Retiro, lá na primeira apostila, na página número 9, sobre esse Pedro Pinchas Geiser, e ele divide o Brasil em algumas regiões, e a região sul, para ele, pertence à região chamada Centro-Sul do Brasil, que vai ter então o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, metade, né? Brasília, metade do Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Isso na visão de Pedro Pinchas Geiser, que ele faz a divisão econômica. E para o IBGE, o Brasil está na região sul, composta então dos estados que já vimos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pela divisão proposta do IBGE. Então, essa aqui que nós falamos é a divisão proposto por Pedro Pinchas Geiser, que ele faz a divisão econômica. E essa aqui é a divisão pelo espaço físico proposto pelo IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística. O Brasil, né, temos esse então chamado 576.774 quilômetros, a área do sul do Brasil, né? Depois nós temos 27 milhões em 2010 a população da região sul do Brasil, uma renda per capita de 24 milhões em 2011, o produto interno bruto, né, chegando a 772 milhões em 2011, a densidade demográfica do Brasil com 50 milhões e 31 habitantes 50 habitantes por quilômetro quadrado, e o IDH, nós ultrapassamos o Brasil, né? Porque o Brasil tem o IDH de 0,750, que é a classe média, e nós, a partir de 750, a região sul é considerado o IDH alto, 0,798, isso em 2017. Ainda conservamos esse IDH alto na região sul do Brasil, principalmente nos 3 estados que fazem parte, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui nós podemos observar, né, a formação da população, 27.386.891, formando então a população voltada de 2010 do estado do Paraná,
o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Aqui nós podemos observar que o estado de Santa Catarina é o estado que tem menor contingente populacional, isso é proposto pelo IBGE em 2010. Já em 2014, o IBGE fez uma outra visão, e você vê lá que temos a população, 55 habitantes por quilômetro quadrado, 70 já tem Santa Catarina, porque o espaço é menor comparado entre Paraná e Rio Grande do Sul, e Rio Grande do Sul, por ser uma área extensa, nós temos 39,8, ou seja, por habitantes por quilômetro quadrado, nós temos 50,3. E eles podem observar na segunda coluna a população absoluta e a população diária territorial. Aqui no mapa nós podemos observar, né? Olha, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Nós podemos observar aqui na região de Maringá, região de Londrina, região de Cascavel, região de Curitiba, a região aqui que vai pegar a região de Blumenau, Vale do Itajaí, pegando aqui a região de Porto Alegre, né? E algumas menores, né? Menos de 20 habitantes, que são aqui regiões de Campos Gerais que nós temos distribuído no mapa da população da região sul. Aqui nós temos os símbolos típicos, né? A bandeira do estado do Paraná, a bandeira de Santa Catarina, a bandeira do Rio Grande do Sul, e o Paraná com a mata de araucária, que seria o pinhão, que agora é o tempo do pinhão, Santa Catarina pela cultura alemã e Rio Grande do Sul pelo chimarrão. Tererê é o exclusivo típico do Mato Grosso e do Paraguai, né, que eles fazem esse tererê com água quente, água fria, quer dizer, água fria, desculpe. E o Rio Grande do Sul, o chimarrão faz com água quente. A composição étnica, nessa composição étnica nós podemos observar que nós temos um grande conjunto de reduzido grupo, por exemplo, de africanos e indígenas. Você pode observar que a região sul nós não temos índios e africanos como nós temos em outras regiões brasileiras, como no norte e nordeste. Então aqui o nosso grupo é mais formado de europeus, esses europeus chamados imigrantes, que esses imigrantes vieram em grande quantidade da Europa e da Ásia, né? Nós temos italianos, nós temos alemães, nós temos espanhóis, nós temos portugueses, nós temos japoneses, chineses, árabes, que vieram em grande concentração para a formação da população da região sul. Por quê? Porque da região sul? Por causa que o clima da região sul é típico da região desses países da onde veio a população. Agora, chegando aqui, eles formaram o que nós conhecemos como regiões de colônias. Essas colônias, esses alemães formando colônias através da atividade da agricultura, através da pecuária, através da atividade econômica. Essas colônias, foram se transformando em cidades. Já no século XIX, a exploração das campanhas gaúchas pelos criadores de gado, na busca por campos naturais, atingiu o quê? Atuais fronteiras como o Uruguai, né? E esse grupo foi aumentando cada vez mais nesse processo. Já no final do século XIX, o governo federal incentivou a vinda de grande contingente de pessoas trabalhadoras lá do mundo europeu, vindo os italianos, vindo, por exemplo, os alemães, vindo poloneses, para trabalhar na nossa espaço de atividade agrícola ou atividade da pecuária. Então, por aquilo que eles cultivavam, por aquilo que eles faziam nos seus países de origem, vieram para o nosso espaço brasileiro. Isso é o convite do governo brasileiro. A composição étnica, como já foi dito, né, essa formação de imigrantes, né, e esses imigrantes começaram a ter um grande espaço no Brasil por ter o governo brasileiro facilitado a entrada deles aqui. No Paraná, né, então, por exemplo, quando esses imigrantes chegaram aqui na nossa região sul do Brasil, eles começaram a ter o quê? Pequenas propriedades, onde se desenvolveu a atividade da policultura, cultivo de vários produtos ao mesmo tempo. Mas, dentre os estados, nós tivemos, por exemplo, o estado do Paraná, que ele começou a predominar com a cultura do café e da erva mate, né? Se cultivou muito disso. E já agora Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele se destaca principalmente pelo cultivo da uva, né, e do trigo. Então tudo são de clima chamado subtropical.
Paraná se destacando na atividade do café e da extração da erva mate, e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pela cultivo de uva e trigo. E isso então teve o grande desenvolvimento dessas colônias de atividades agriculturas, formando as cidades nessas regiões. Tudo isso favorecido pelo clima subtropical, como já citei para vocês. Então, o clima subtropical pode ser, para o contexto de imigração que nós tivemos imigração que nós tivemos em grande espaço na região sul, e isso foi uma atração dos europeus para vir para cá, porque o clima subtropical é típico, parecido com o clima temperado que nós temos nos países que vieram para cá, para o Brasil, como os italianos, os alemães, os poloneses, os ucranianos, em grande quantidade, por ter esse clima parecido. A composição étnica continuando, já no século XX, o fluxo migratório diversificou em toda a região sul. Surgiram, então, várias colônias. Essas colônias são formadas e provenientes de população vinda dos países como a Itália, a Alemanha, a Ucrânia, a Holanda, a Áustria, Polônia, Suíça, e também lá da Ásia, como os japoneses, a Síria, Líbano e Turquia. Então você vê que veio para o Brasil tanto população do continente europeu como o continente asiático, todos à procura de mão de obra que tínhamos aqui, como a agricultura, a pecuária, o cultivo do café, a erva mate, do trigo, da uva, e por ser um clima subtropical. Lógico que também a nossa identidade sulista, ela vai se destacar, por exemplo, Curitiba. Curitiba, você pode observar que nós temos o bairro Santa Felicidade, que é típico de italianos. Você, quando temos a Praça da Ucrânia, que é nessa localidade, nós temos uma grande concentração de ucranianos. Nós também temos uma praça de portugueses, que só é voltado exclusivamente para a população portuguesa que veio para o Brasil, principalmente para a região sul. Nós também temos, por exemplo, regiões de Mesquita, ali bem no centro da cidade, dos árabes, Temos também ali já no final da 7 de setembro, nós temos uma praça do Japão. Então você vê que nós temos uma grande concentração cultural de várias pessoas que vieram desses dois continentes, da Europa e da Itália, formando sua própria identidade, sua arquitetura, formando sua culinária, a sua alimentação típica, vindo para e fazendo parte do contexto sul. Como se diz, a região sul é a região de melhor prato da culinária de todo o espaço brasileiro. Logicamente que isso tudo foi formando, aumentando cada vez mais, e foram formando o quê? Esses centros urbanos, que também receberam o quê? Imigrantes, especialmente alemães, como já foi citado, que se dedicaram ao quê? À produção de artesanato, à produção do comércio, à produção das indústrias e à própria educação. Então foi crescendo cada vez mais essas cidades originadas primeiramente por colônias agriculturas, e foram formando os centros urbanos. Já em 1930, os fluxos migratórios foram reduzidos a partir de 1930, porque a população começou a encontrar outros lugares dentro do Brasil que estavam fornecendo também condições econômicas para o próprio crescimento. A concentração demográfica que nós podemos observar são formadas de grande concentração de pessoas registradas em determinadas localidades, principalmente nas grandes cidades que são chamadas capitais, como por exemplo Curitiba, Paraná, nós temos uma grande concentração de pessoas, Florianópolis, Santa Catarina, e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Além disso, nós temos algumas outras cidades que são também grandes, como por exemplo, falando no Paraná, eu vou ter Londrina, vou ter Maringá, vou ter Foz do Iguaçu. Quando vou para Santa Catarina, eu tenho Joinville, eu tenho Blumenau, eu tenho Itajaí. Quando falo no Rio Grande do Sul, eu tenho regiões do Campos Centrais, Canoas, Passo Fundo. São regiões de grande concentração demográfica devido à atividade da agricultura pecuária, conforme o seu respectivo exemplo citado nos slides anteriores. E ali na página número 42 você pode observar a tabela desse quadro demográfico que nós temos, comparando o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul pelas suas densidades demográficas. E também já apresentei isso
no slide anterior, em 2014. Agora, as fronteiras agrícolas, né, outras regiões brasileiras também começou a ter o desenvolvimento de fronteiras agrícolas. Muitos gaúchos, muitos catarinenses e muitos paranaenses foram à procura de novas áreas agrícolas, como por exemplo os estados do Mato Grosso, e até chegar até a região, por exemplo, lá do Amazonas. E com isso eles foram imigrando para novas regiões agrícolas. E esse início da década de 1940, havia na região sul 181 municípios. Hoje nós temos já superou, dobrou esse crescimento, chegando a 1.191 espaços de municípios. Na página 42 e 43 nos diz o seguinte: tivemos o cenário de conflitos gerados, né, pela expansão fronteiriça que envolvia acordos internacionais e interestatuais entre, por exemplo, países que fazem fronteira com o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A Guerra do Paraguai em 1864 e 1870 e o conflito interno, né, que provocou entre essa Guerra do Paraguai. Também teve outro processo nesse cenário de guerras e conflitos gerados, além da Guerra do Paraguai, que foi em 1864 e 1870, também tivemos o problema da Guerra do Contestado, né? Esse conflito interno entre o Paraná e Santa Catarina, que foram tendo o limite natural, onde fica Paraná, onde fica Santa Catarina, vamos limitar entre os dois estados, e isso teve essa guerra para a limitação da mesma. A delimitação de fronteiras naturais abrange a maior parte do território, seguindo os traços dos rios, por exemplo, o rio Iguaçu, que faz parte da Bacia Platina, né? O rio Paraná. Entretanto, essas fronteiras secas, como fronteira de rodovias e ruas, porque nós temos, por exemplo, União da Vitória e Porto União, só está separado por o rio Iguaçu. Ou, por exemplo, no Rio Grande do Sul com o Uruguai. Nós temos uma cidade no sul do Rio Grande do Sul que ele faz fronteira com os dois, são fronteiras secas e que vão delimitar a própria região. E os 3 estados da região sul têm fronteiras com a Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Então esses 3 estados fazem essa fronteira com esses países, e isso muitas vezes vai gerar alguns problemas que são típicos dessa localidade, né? Enfrentando principais problemas, enfrentando pela extensa área fronteiriça, está relacionado ao controle da criminalidade que nós temos, por exemplo, nessa localidade. Nós vamos ter também o problema o tráfico de drogas, né, que é muito espaço que nós temos, o transporte de mercadorias ilegais, por exemplo, Foz do Iguaçu com a Cidade Leste, que temos essa constante, e até se viu no jornal que está apresentando nesse período, apesar das pandemias que está ocorrendo no Brasil, e eles parecem que esses criminosos, esses traficantes, parece que assim, já que a polícia não está fazendo nada, nós vamos aproveitar. Mas não, a Polícia Federal está cuidando da área fronteiriça do Brasil, Foz do Iguaçu e a Cidade Leste do Paraguai, cuidando para que não tenha esses tráficos constantes de drogas, de cigarros, de elementos, de produtos que passam para lá e para cá. E isso faz com que a Polícia Federal ela vai cuidar muito desse espaço, policiar todo esse espaço fronteiriço entre Brasil, Argentina e Brasil, Argentina, Brasil, Paraguai e Brasil, Paraguai, né? Então Brasil, Argentina, Brasil, Paraguai e Brasil, Uruguai. O pior lugar que nós temos é a divisa entre Brasil com o Paraguai, né? Esse constante conflito que gera de traficantes de drogas e assim por diante. Com isso nós trabalhamos com essa atividade. Você vê que nós estamos com a leitura da página 41 e 43, para você só ler, se grifar, fazer suas anotações, marcar e assim por diante, tá? Vai estudando sozinho, vê esse vídeo, vê outros vídeos também falando sobre essa questão da região sul. Aproveite para deixar as suas atividades em dia. E eu quero parabenizar que muitos alunos do terceirão está tudo certo, tudo ok, tudo feito, está com as atividades
da plataforma do Eclass, todas prontas. Agora, uma pergunta. Você já enviou a atividade diagnóstica do mês de maio? Você já enviou? Que foi aquela atividade que tinha 20 questões e você poderia enviar tirando uma foto do cartão gabarito lá? Se sim, parabéns. Se não, por favor, corra para fazer, para não perder essa nota 10, que é a atividade diagnóstica do mês de maio. Por favor, deixe suas atividades completas. Se você não fez ainda uma atividade atrasada, você pode realizar. Por favor, mande um contato no meu e-mail, wilson.moreira@educaadventista.org.br, tudo minúsculo. Você mandando isso aí, você vai dizer: professor, eu fiz a atividade do dia 1º de junho, ou eu fiz a atividade lá do mês de maio e eu já passou os dias e gostaria que você olhasse. Então, por favor, e eu estou vendo que no terceiro ano tem muitos alunos que estão enviando no meu e-mail: professor, entra no dia tal para validar a minha atividade. Isso facilita o meu trabalho e a vida de vocês também, porque eu vou validando a sua nota, tá? Aí, ao enviar o seu e-mail, por favor, identifique. Eu tenho várias turmas, então coloque o seu nome, a sua turma, se é você só é terceirão, né? Mas, por exemplo, às vezes tem nome na tua turma que tem em outras turmas também. Então, coloque o seu nome, porque eu recebo vários e-mails constantemente para validar o seu trabalho. E ao entrar no seu e-mail, eu já vou responder validando a sua atividade. Assim fazendo, você está cooperando comigo e também está cooperando com você para que ninguém perca nota. Na próxima aula vamos continuar sobre a economia, sobre extrativismo e agropecuária, da página 43 e 44. Eu quero agradecer alguns alunos que estão fazendo like, né, dos meus vídeos e estão até colocando comentários. Obrigado por isso, porque nós estamos em casa cada um e a gente vai tendo também esse momento de lazer, por exemplo. Que Deus possa cuidar de você. Vamos orar? Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o presente momento. Cuide de cada aluno do terceiro ano, que cada aluno do terceiro ano possa estar abençoado por ti, guardado por ti e possa ter as tuas bênçãos. Anime a cada aluno do terceirão para que eles possam estar animados na graça e no poder que vem do Senhor Jesus Cristo e que eles possam sentir sempre a presença de Jesus Cristo no coração. Nos abençoe, nos guarde, nos oriente e quando tu vieres à nuvem dos céus, possamos estar preparados para morar contigo nos céus. Obrigado por tudo, estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, em teu nome que te pedimos e te agradecemos. Amém. Vou ver você lá na plataforma do Eclass e no YouTube, vendo você postando as atividades. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, fui.